E nos próximos capítulos da novela Mania de Você, Santiago irá ameaçar Iberê e Mavi e pedirá uma grande quantia para não entregar uma caixa onde ele guarda o maior segredo dos dois. Viola e Michelle, ao descobrir que o conteúdo daquela caixa pode provar a inocência de Cristiano, as duas terão uma ideia genial para achar a caixa. Michelle e Viola entrarão na casa de Santiago e, ao ver ele discutindo com Iberê, as duas se escondem em um quarto. E não muito tempo depois, elas escutam um tiro. Michelle, com medo, pergunta: "O que será que aconteceu lá fora, Viola? Eu escutei um tiro. Será que pegou em alguém?" Viola a encara e diz: "Nós temos que ficar aqui, escondidas. Eu não sei o que aconteceu, mas tudo isso foi por causa do conteúdo daquela caixa. Nós precisamos encontrar ela e descobrir o que tem dentro. Uma pessoa morrerá, mas antes irá revelar algo que chocará a todos. Isso tudo poderá acontecer quando Iberê, ao chegar na sala de Mavi, o rapaz ouviu o patrão junto de Michelle. Ele fala: "Me desculpe, mas eu preciso falar com você e tem que ser agora." Mavi o encara e avisa: "Mas é claro, pode entrar. A Michelle só veio trazer algo que eu pedi do restaurante, mas ela já está de saída." Michelle, ao escutar aquilo, ela responde: "Eu realmente já estava de saída e eu só queria agradecer novamente, Mavi, pelo advogado que você contratou para o Cristiano." E após falar isso, ela sai. No entanto, antes que ela se afastasse, a moça escuta quando Iberê fala: "Nós precisamos conversar. É sobre a Operação Portugal. Nós temos um problema muito grave." Michelle, ao escutar aquilo, ela arregala os olhos e fala consigo mesma: "O que esses dois estão armando? Será que eles realmente estão envolvidos nisso tudo?" A moça então decide ficar ali do lado de fora, escutando tudo. Já Mavi, ao olhar para o seu lambe-botas, ele pergunta: "Mas que conversa é essa, Iberê? Que problema é esse? Fale logo, o que você quer?" Iberê se aproxima e conta: "É o Santiago. Ele está se tornando um grande problema. E eu acho que nós vamos ter que cuidar dele, se é que você me entende." Mavi pensa um pouco e fala: "Mas como assim, nos criando problemas? O que foi que ele fez para que você esteja querendo se livrar dele?" Iberê o encara e responde: "Ele está nos ameaçando, pedindo dinheiro para não abrir a boca. Aquele infeliz juntou provas sobre todas as nossas operações e agora está me chantageando, dizendo que se eu não pagar para ele a quantia que ele me pediu, ele vai entregar todas as provas que ele tem para a polícia." Mavi, ao escutar aquilo, ele fica furioso e diz: "Mas só faltava essa. Não basta os problemas que eu já tenho, e agora você vem com essa do Santiago. Escute bem, você vai resolver isso pessoalmente. Você entendeu? Eu não quero correr o risco de ser chantageado por mais alguém. Você se livre dele, me traga tudo o que ele guardou." Iberê, ao escutar aquilo, ele fala: "Pode deixar, que eu vou cuidar disso ainda hoje, e te garanto que ele não vai criar mais nenhum problema." Michelle, ao escutar tudo aquilo, fica em choque e fala consigo mesma: "Eu não acredito no que eu acabei de escutar. É melhor que eu saia daqui antes que um dos dois percebam que eu escutei alguma coisa." E logo em seguida ela sai e vai em direção da casa da Viola. A moça, ao chegar na casa da amiga, ela entra assustada e Viola, ao ver o estado de Michelle, pergunta: "Mas aconteceu alguma coisa, Michelle? Você tá pálida. Me diga o que foi que aconteceu." A moça respira fundo e conta: "Eu escutei uma conversa muito séria do Iberê e o Mavi. Aqueles dois são pessoas muito perigosas. Eu ouvi quando eles falaram que estão envolvidos em uma tal Operação Portugal." Viola, ao escutar aquilo, ela arregala os olhos e explica: "Eu já ouvi sobre essa operação. Parece se tratar de contrabando de animais."
Michele pensa um pouco e diz: então, tudo faz sentido. O Cristiano foi preso por contrabando de animais e agora eu tenho certeza que essa carga era do Mavi e do Iberê. Viola, preocupada com toda aquela situação, ela pergunta: mas me conte, Michele, me diga tudo o que você escutou. Cada detalhe pode ser muito importante. A moça pensa bem antes de responder e fala: parece que os dois estão com problema com um tal de Santiago. Esse Santiago está ameaçando os dois e parece que se o Mavi e o Iberê não pagarem a quantia que ele pediu, o Santiago vai entregar para a polícia algumas provas que ele reuniu contra os dois. Viola se aproxima ainda mais e avisa: eu sei quem é esse Santiago e também sei onde ele mora. Eu tenho que ir lá e convencer a ele a nos entregar essas provas. Se ele nos entregar, nós vamos poder ajudar o Cristiano e desmascarar de uma vez por todas o Mavi e o Iberê. Michele pensa um pouco e responde: eu não acho que ele vai querer nos entregar essas provas assim do nada. É claro que ele vai negar qualquer coisa para nós dois. Viola a encara e pergunta: bem, ele quer dinheiro, não quer? Pois eu tenho uma boa quantia guardada e estou disposta a dar cada centavo para ele, para que ele nos entregue as provas que ele tem. Michele, ao escutar aquilo, diz: não, eu não posso permitir que você faça isso. Esse dinheiro é teu, que você juntou a tua vida toda. Eu não posso pedir para que você gaste ele para me ajudar e ajudar o Cristiano. Viola, sem pensar duas vezes, responde: acontece, Michele, que eu não vou fazer isso apenas para ajudar vocês dois, mas sim porque eu estou cansada de tanta mentira. E agora, finalmente, com essas provas, eu vou poder dar um basta em tudo. Michele, no entanto, avisa: mas nós temos um problema, Viola. Se você quer colocar as mãos nessas provas, nós temos que nos apressar, porque eu escutei quando o Mavi pediu para o Iberê sumir com o Santiago, se é que você me entende. Viola, em choque, pergunta: você está me dizendo que o Mavi pediu para que o Iberê tirasse a vida de uma pessoa, é isso? Michele confirma e Viola continua falando: eu não sei porquê, eu ainda me surpreendo com essas coisas. Eu sinceramente não sei como eu pude ser tão enganada pelo Mavi. Eu sempre soube que ele era uma pessoa gananciosa, mas chegar a esse ponto, isso já é demais. Michele, ao escutar tudo aquilo, ela afirma: se nós quisermos colocar as mãos no que o Santiago tem, nós temos que nos apressar. Viola pensa rápido e responde: você tem razão, eu sei onde fica a casa dele, e eu vou lá agora mesmo para falar com ele. Michele se aproxima e avisa que também irá junta. E logo em seguida, as duas saem e vão até a casa de Santiago. Enquanto isso, Iberê sozinho, ele se aproxima de uma gaveta, pega uma arma e fala consigo mesmo: eu não queria fazer isso, Santiago, mas você não me dá escolha. Eu vou ter que acabar com você. E ao pegar a arma, Iberê sai e também vai em direção da casa de Santiago. E não muito tempo depois, Viola e Michele, ao entrarem na casa de Santiago, o contrabandista, ao ver as duas, se assusta e pergunta: o que vocês duas estão fazendo aqui? Saiam da minha casa agora! Viola se aproxima e avisa: eu não vou sair daqui sem antes falar com você. Santiago, ao escutar aquilo, ele fala: e o que você quer falar comigo? Me diga. Viola, sem pensar duas vezes, ela pede: eu sei que você tem provas contra o Mavi e o Iberê e está chantageando os dois. Eu quero essas provas. Santiago fica espantado que a moça soubesse daquilo e nega, dizendo: eu não sei do que você está falando. Eu já disse para vocês dois saírem daqui. Anda, senão eu chamo a polícia. Michele se aproxima e conta: não adianta negar. Eu escutei uma conversa do próprio Mavi e do Iberê.
Eu sei muito bem que você está envolvido em uma tal Operação Portugal, não é mesmo? Santiago pensa um pouco e avisa. Não me importa o que você escutou ou deixou de escutar. É melhor que vocês saiam daqui agora. Essas pessoas não são de brincadeira. E se vocês querem um conselho, esqueçam tudo o que vocês sabem sobre essa operação, pro bem de vocês duas. Viola não recua e insiste. Você queria dinheiro? Pois eu estou disposta a pagar. Eu pago muito bem, se você nos ajudar. Santiago se interessa e pergunta: e quanto você estaria disposta a me pagar pelas informações que eu tenho? Viola pensa bem antes de responder e diz: eu tenho um dinheiro guardado, e se você nos entregar as provas que você tem guardada, eu estou disposta a te dar 100 mil reais. Santiago, ao escutar aquilo, ele não pensa nem duas vezes e recusa. Viola pergunta o porquê, e Santiago responde: isso que você me ofereceu não é nada comparado ao que eu perdi ao Iberê. Michele, curiosa, pede: pois então nos diga quanto é. Quem sabe nós podemos entrar em algum tipo de acordo. Santiago a encara e avisa: bem, se vocês querem mesmo saber, essa informação vale 1 milhão. 1 milhão de reais. Você entendeu? Viola pensa um pouco e fala: parece que você reuniu alguma informação bem valiosa, não é mesmo? Para ter pedido essa quantia. Santiago olha para as duas e afirma: o que eu tenho guardado pode acabar com aqueles dois. Se eu entregar o que eu tenho para a polícia, aqueles dois nunca mais vão sair da cadeia. Eu sei de muita coisa, sabe? E o contrabando de animais não é nada comparado às outras atividades que os dois têm. Michele fica mais curiosa ainda e pergunta: pois então nos diga do que se trata essas outras atividades. O que é que eles têm tanto medo que alguém descubra? Santiago pensa bem e responde: eu acho que já falei demais. Agora vocês duas saiam daqui. Senão eu vou ter que tirar vocês à força. Michele, ao escutar aquilo, ela se aproxima ainda mais e avisa: porém tem mais uma coisa que eu não contei. Eu ouvi quando Mavi mandou o Iberê dar um fim em você. Ele não tem intenção de te pagar. Ele vai dar cabo de você e sumir com qualquer coisa que você tem contra ele. Santiago se nega a acreditar e Michele continua falando: se eu fosse você, eu aceitava a oferta da Viola, pegava esse dinheiro e desaparecia daqui o mais rápido possível, antes que seja tarde demais. Santiago fica pensativo e fala: tudo bem, eu aceito a tua proposta. Se você me transferir o dinheiro agora, eu te entrego tudo o que eu guardei por todos esses anos. E eu te garanto que tem coisa que vocês duas nunca imaginaram. Viola se aproxima e avisa: eu faço agora mesmo a transferência, mas antes me mostre o que você tem. Eu não posso correr o risco de transferir o dinheiro e você depois sumir, sem antes me dar o que você me prometeu. Santiago, sem alternativa, ele se aproxima de um piso falso e ao abrir, ele tira para fora uma caixa e explica: tudo o que eu tenho está aqui dentro. Fotos, documentos e várias outras coisas que fará com que aqueles dois passem o resto da vida deles na cadeia. Viola, ao ver a caixa, ela olha para Michele e diz: finalmente, nós iremos fazer justiça. Mas naquele instante, os três escutam o barulho de alguém se aproximando. E Santiago, ao se aproximar das duas, manda: vocês duas, se apressem e se escondam no meu quarto e não saiam de lá até que eu diga. Vocês entenderam? Viola e Michele, sem perder tempo, elas vão até o quarto e ficam escondidas. Já Santiago, ao ver Iberê entrando, ele pergunta: você por aqui? O que você veio fazer na minha casa? Iberê, ao se aproximar, responde: como assim? O que eu vim fazer aqui? Nós somos amigos, não somos? Eu vim conversar, só isso.
Santiago, achando tudo muito estranho, ele fala: eu posso saber o que você quer conversar para ter vindo até aqui? Eu pensei que nós tínhamos combinado de se encontrar amanhã. Iberê, ao escutar aquilo, ele avisa: acontece que o que eu tenho para conversar com você não pode esperar. Eu pensei bem no que você me pediu e já falei com Mavi, e nós já tomamos a nossa decisão. Santiago, com medo, o interrompe e diz: espera, Iberê. Na verdade, fui eu que pensei bem e percebi que o que eu pedi para você não foi correto. Então, esquece tudo aquilo. É claro que eu não vou entregar vocês para a polícia. Iberê pensa um pouco e responde: acontece que me preocupa o fato de você ter juntado provas por todos esses anos contra mim e o Mavi. Eu realmente pensei que nós fôssemos amigos e você me faz uma coisa dessa. Santiago, apavorado, ele pega a caixa com as provas e fala: você tem razão, o que eu fiz foi errado, mas tá aqui. Tudo que eu reuni de provas tá aqui dentro e você pode ficar com essa caixa. Iberê, ao se aproximar ainda mais, ele pega a caixa e diz: eu fico feliz que você se lembrou de nossa amizade, mas o problema é que você quebrou a nossa confiança, e confiança é uma coisa que não se consegue consertar. Santiago, com mais medo ainda, pergunta: e o que você pretende fazer? Eu já te entreguei tudo o que eu tinha. Iberê, ao escutar aquilo, ele pega a sua arma e, apontando para Santiago, ele afirma: você não me deu escolha. Eu não posso deixar você por aí. Você sabe de muita coisa. Santiago, ao ver a arma, ele implora: calma, Iberê. Não vá fazer nenhuma besteira. Abaixa isso e vamos conversar. Nós somos amigos. Nos conhecemos há anos. Iberê o encara e fala: era o que eu pensava. Eu te considerava um amigo, mas você me traiu. E tudo isso por causa de quê? De dinheiro. E ao terminar de falar, Iberê aperta o gatilho e Santiago leva um tiro. Michelle e Viola, ao ver aquilo de dentro do quarto, as duas ficam em choque e Michelle fala: nós temos que fazer alguma coisa. O Santiago, ele foi baleado. Viola se aproxima e diz: calma, Michelle. Nós não podemos sair agora. O Iberê não pode saber que nós dois estávamos aqui. Michelle a encara e avisa: mas ele pegou a caixa. Se nós não fizermos nada, ele vai sumir com ela. Viola pensa um pouco e afirma: não, ele não vai fazer isso. Você mesmo disse que o Mavi pediu para que ele levasse a caixa para ele. Michelle, ao escutar aquilo, pergunta: mas e o que nós iremos fazer para recuperar aquela caixa? Sem ela, eu nunca vou poder provar que o Cristiano foi apenas uma vítima em tudo isso, que o Mavi e o Iberê conseguirão se safar de seus crimes. Viola acalma a amiga e garante: você não se preocupe, que eu tenho uma ideia. Eu filmei tudo o que aconteceu aqui e já sei exatamente o que nós duas temos que fazer. Michelle pergunta o que a amiga tem intenção de fazer e Viola explica todo o seu plano em voz baixa. Michelle, ao escutar, ela arregala os olhos e avisa: isso que você quer que nós façamos é muito perigoso, mas você tem razão, essa é a nossa única chance. E após as duas ver que Iberê já tinha ido embora e que Santiago não tinha resistido ao tiro, elas se apressam e vão até o resort. As duas, ao chegarem no hotel, elas, ao ver o Gael, se aproximam e Viola pergunta: me diga uma coisa, Gael, você por acaso viu o Iberê passando? Gael pensa um pouco e responde: vi sim, ele passou aqui agora há pouco e subiu para o quarto dele. Viola, ao escutar aquilo, pede: você pode me fazer um favor? Pode chamar o Iberê aqui. Eu preciso falar com ele. Gael, sem pensar duas vezes, afirma: mas é claro, eu vou ligar para ele agora mesmo e peço para que ele desça. E após falar isso, o rapaz se afasta e Viola, ao se aproximar de Michelle, explica: eu vou manter o Iberê ocupado aqui.
enquanto você sobe para procurar pela caixa. Você entendeu? Michelle diz que sim e pergunta: e como eu vou fazer para entrar sem a chave? Viola pensa um pouco e diz: você vai até a sala da recepção, que as chaves reservas ficam lá. Você só precisa pegar a chave do Iberê. Michelle, ao escutar aquilo, ela sai e logo em seguida, Iberê, ao se aproximar de Viola, ele pergunta: o Gael me avisou que você tinha me chamado. Aconteceu alguma coisa? Viola começa a conversar com Iberê, o distraindo. Enquanto isso, Michelle, ao entrar no apartamento dele, ela começa a procurar a caixa, mas não a encontra. Porém, ao olhar em uma das gavetas, ela acha a arma que Iberê usou em Santiago. A moça pensa um pouco e tem uma ideia. Ela, ao pegar o seu celular, manda uma mensagem para Viola e diz para a amiga deixar que o Iberê suba para o apartamento. Viola, ao ler a mensagem, ela olha para Iberê e diz: bem, sabe de uma coisa? Eu me lembrei que eu tenho uma coisa para resolver, mas depois nós conversamos melhor. Iberê, ao escutar aquilo, ele fica sem entender e logo em seguida ele sobe novamente para o seu apartamento. Mas ao entrar, ele toma um susto ao ver Michelle apontando uma arma para ele e pergunta: mas o que significa isso, Michelle? O que você está fazendo aqui dentro e com essa arma na mão? A garota o encara e avisa: eu só vou perguntar uma vez, onde está a caixa que você pegou do Santiago? Onde você a escondeu? Iberê, com medo, tenta tranquilizar a moça, mas ela, com mais raiva ainda, fala: você arruinou com a minha vida e a do Cristiano. Agora eu vou fazer o mesmo com você. Eu vou colocar você e o teu patrão na cadeia. Iberê tenta se aproximar e diz: eu não vou te entregar algo que vai arruinar comigo. Você ficou doida por acaso? Michelle, apontando a arma, alerta: você escolhe, ou me entrega a caixa, ou senão eu atiro em você aqui e agora. Mas eu devo admitir que eu prefiro que você escolha a segunda opção. Eu estou me segurando para não apertar esse gatilho. Iberê, ao perceber que a garota estava falando sério, ele pega a caixa e fala: ela está aqui. Pegue ela e saia daqui agora. Anda! Michelle o encara e pede: coloque ela no chão e se afaste dela. Anda, se aproxime ali, daquela janela. Vai para trás agora. Iberê faz como a moça tinha lhe pedido e Michelle, ao se aproximar, ela o empurra o jogando da janela. E logo em seguida, ela sai com a caixa e vai até Viola. E ao se aproximar da amiga, Viola pergunta: mas por que você demorou tanto? Eu fiquei até com medo. Eu vi as pessoas se reunindo ali fora e pensei que pudesse ter acontecido alguma coisa com você. Michelle pensa um pouco e explica: aquilo ali fora foi o Iberê. Ele caiu da janela do apartamento dele, mas isso não importa. O importante é que eu encontrei a caixa. Viola a encara e fala: mas como não importa? O Iberê morava no 10º andar. Se ele caiu dali, é impossível que ele tenha sobrevivido. Me conte essa história direito, Michelle. A moça se aproxima ainda mais e diz: aquela praga não vai fazer falta a ninguém. Mas eu te peço, confie em mim. Depois eu explico tudo para você. Agora nós temos que entregar isso para a polícia. Viola concorda e as duas vão até a delegacia mais próxima e entregam as provas para o delegado. O delegado, ao ver aquilo, fala: mas isso aqui é muito sério. Aqui tem provas que o Sr. Mavi e o Iberê estão envolvidos em contrabando de animais, tráfico de pessoas para Portugal, lavagem de dinheiro e muito mais coisa barra pesada. Michelle aproveita e diz: inclusive, o Iberê, quando descobriu que nós tínhamos intenção de entregar tudo isso para a polícia, ele se jogou da janela. Viola, ao escutar aquilo, olha para a amiga, mas fica calada. Já o delegado fala: eu ouvi mesmo esse caso, e realmente tudo leva a crer
que ele tenha se jogado. Já quanto ao Sr. Mavi, eu vou mandar os meus homens, agora mesmo, prender ele. E logo em seguida, Mavi é levado preso, e Viola, mesmo desconfiada da história de sua amiga, ela decide acreditar que foi o Iberê que se jogou da janela. Naum irá descobrir alguns documentos de Mavi que provam o envolvimento do filho em várias atividades ilegais. Naum então tentará convencer o filho a se entregar para a polícia, mas Mavi responde: "O senhor ficou louco? Eu nunca vou fazer uma coisa dessa." Naum, sem alternativa, ele contará para Moema e Rudá o que ele tinha descoberto. E Rudá, ao escutar tudo, avisa: "Mas isso é ainda pior do que o contrabando de animais. Eu nunca pensei que o Mavi pudesse chegar a tanto." Moema, também em choque, fala em pensar que o Iberê também está envolvido em tudo isso. Eu sinto até vergonha dele ser o meu sobrinho. Já Messia, ao descobrir que não estava sabendo muita coisa sobre o filho, ela tomará uma atitude drástica. Uma pessoa perderá a vida e o pior segredo de Mavi será encontrado no corpo. Isso tudo poderá acontecer quando Naum for até o escritório de Mavi, e ao chegar na frente da sala do filho, ele escuta Mavi e Iberê discutindo. Naum então fica escutando tudo, e ouve quando o filho fala para Iberê: "Agora, mais do que nunca, eu preciso do dinheiro dos animais, e também é bom que você arrume mais pessoas para mandar para Portugal. Mas dessa vez, nada pode dar errado, você entendeu?" Iberê olha para o patrão e responde: "Como assim? Você tinha dito, chefinho, que nós tínhamos que dar um tempo por enquanto. O que foi que mudou? Aconteceu alguma coisa?" Mavi se aproxima e avisa: "As coisas mudaram, Iberê. Você só precisa saber disso. Agora vai lá e cuide do que eu pedi para você. Eu quero isso o mais rápido possível." Iberê o encara e diz: "Você pode deixar, que eu vou cuidar de tudo agora mesmo. Eu só preciso falar com o Santiago e em poucos dias nós conseguimos aprontar mais uma remessa." Mavi pensa um pouco e fala: "Eu acho bom mesmo. E se lembre, Iberê, eu não quero nenhum erro dessa vez." Iberê, ao escutar aquilo, ele sai para fazer os preparativos. Já Naum, ao escutar, fica em choque e fala consigo mesmo: "Eu não acredito que o Mavi está envolvido nesse tipo de coisa. Eu tenho que falar com ele." E logo após ele vê Iberê saindo, Naum finge ter acabado de chegar e ao se aproximar do filho, ele pergunta: "Aconteceu alguma coisa, Mavi? Você parece preocupado. Algum problema?" O rapaz olha para o pai e responde: "Não é nada não, é só algumas questões de trabalho, mas eu já estou resolvendo com o Iberê." Naum pensa bem e decide contar para o filho tudo o que ele tinha escutado e diz: "Eu, na verdade, cheguei aqui já faz um tempo e escutei a tua conversa com o Iberê." Mavi, ao escutar aquilo, ele arregala os olhos e pergunta: "Do que você está falando, pai? O que foi que você escutou?" Naum o encara e avisa: "Eu ouvi tudo, e sinceramente, meu filho, eu não esperava isso de você. Você tem ideia do quanto isso tudo é horrível?" Mavi se aproxima ainda mais e fala: "Não tem nada de horrível aqui. É só uma questão de trabalho, só isso. O senhor devia estar orgulhoso de tudo que eu construí." Naum, sem pensar duas vezes, responde: "Orgulhoso? Como eu posso estar orgulhoso ao saber de uma coisa dessa? Você não vê quantas vidas você está arruinando com isso tudo? Aquela moça, a Michele, eu soube do caso dela, e foi você e o Iberê a ter mandado ela para Portugal, não foi mesmo?" Mavi pensa bem antes de responder e fala: "E se tiver sido, qual o problema? O que o senhor tem a ver com a Michele? Você nem a conhece. Você deveria estar preocupado é comigo
em me ajudar a se livrar das chantagens da Messia. Naum, decepcionado com o filho, ele diz: eu não acredito no que eu estou escutando. Você está sendo chantageado pelas coisas erradas que você fez. Já essas pessoas que você manda para Portugal, elas não fizeram nada de errado. O único erro delas foi sonhar com uma vida melhor. Mavi olha para o pai e afirma: eu já disse que isso tudo é só uma questão de trabalho e é o Iberê que cuida de tudo isso. E além do mais, se não fôssemos nós, seriam outras pessoas a fazer isso. O mundo é assim, Sr. Naum. Será que você não consegue entender isso? Naum, indignado, responde: não, eu não entendo. Você já tem tanto. Para que se meter com esse tipo de coisa? Você não vê que é só questão de tempo até que a polícia descubra tudo isso? Mavi, ao escutar aquilo, ele pergunta: isso é por acaso uma ameaça? Você teria coragem, Sr. Naum, de entregar o teu único filho para a polícia? Naum pensa um pouco e avisa: não foi isso que eu disse, mas eu também não posso deixar que essa loucura continue. Se você me prometer isso, eu juro que eu esqueço tudo o que eu escutei aqui. Mavi, ao se aproximar ainda mais do pai, ele fala: tudo bem, eu vou falar com o Iberê. E eu prometo que nós vamos parar com esse esquema. Tá bom assim pra você? Naum respira fundo e diz estar mais tranquilo ao escutar aquilo. E logo após, ele sai, deixando o filho sozinho. Já Mavi, ao ver o pai saindo, ele fala consigo mesmo: agora, até você não vai me ameaçar. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso parar com esse esquema. E naquele momento, Messia entra na sala do filho e ao escutar o que Mavi tinha falado sozinho, ela pergunta: mas que história é essa, Mavi? Por que o Naum está te ameaçando? Qual foi a burrice que você fez agora? Mavi, ao ver a mãe, ele pede: eu não quero brigar agora e nem falar desse assunto com você. Se a senhora puder ir embora, eu agradeço. Messia se recusa e avisa: nada disso. Você vai me dizer o que o Naum veio fazer aqui. Ele veio te ameaçar, foi isso? Eu te falei que foi um erro contar pra ele que foi você até atirado no Molina. Mavi interrompe a mãe e diz: não fale besteira, Messia. O Naum não está me ameaçando por isso. O meu problema com ele é outro. Eu não sou louco de falar pra você mais uma coisa para que você possa usar contra mim. Messia o encara e alerta: acontece, Mavi, que eu conheço tudo de você. Cada coisinha que você faz. Ou você acha que eu não sei daquele teu esquema com o Iberê? Além de muitos outros que eu sei que você está envolvido. Mavi, ao escutar aquilo, ele arregala os olhos e pergunta: como você sabe disso? Você anda escutando atrás da porta, não é mesmo? Messia se aproxima ainda mais e explica: não é nada disso. Eu vi alguns documentos, só isso. Agora me diga de uma vez o que o Naum sabe de você. Mavi pensa bem antes de responder e fala: ele ouviu falando com o Iberê da carga de animais e também de algumas pessoas que nós temos que mandar para Portugal. Messia encara o filho e grita: mas como você dá esse mole, Mavi? Deixar que o Naum descubra uma coisa dessa? Agora ele está te ameaçando, não está? O que é que ele quer? O que foi que ele pediu? O rapaz, sem pensar duas vezes, ele avisa: o Naum não é como você. Ele não está me pedindo nada. Ele só mandou que eu parasse com esse esquema. A única coisa que ele está é preocupado comigo. Ao contrário de você, que só pensa em me controlar. A governanta olha para o filho e diz: e o que você vai fazer? Isso é, você vai fazer alguma coisa, não vai? Porque eu tenho certeza que você não vai parar com teu esquema, não é mesmo? E é só questão de tempo até que o Naum decida te denunciar. O Naum, ele tem essa coisa de ser muito certinho. Ele não vai ficar calado sabendo que você faz o que faz. Mavi, ao escutar aquilo, ele estranha e pergunta: como assim fazer alguma coisa? Você não seja louca de fazer nada contra o Naum. Deixe que eu cuido disso.
Messia o encara e avisa. Eu sei muito bem que você não vai fazer nada contra o Naum. Você sempre foi um besta com ele. Mas não se preocupe que eu vou pensar em tudo eu mesma. Mavi preocupado alerta. Eu já te avisei. Eu não quero que você faça nada contra ele. Você entendeu? Não se atreva a fazer alguma besteira. Senão eu juro que você vai se arrepender. Messi, ao escutar aquilo, ela encara o filho e sai, sem falar uma palavra. Enquanto isso, Rudá, ao ver seu irmão indo em direção da casa de Santiago, o rapaz decide seguir Iberê. Rudá, ao ver o lambe-botas de Mavi entrando na casa de Santiago, ele se aproxima para escutar o que os dois estavam conversando. Iberê, ao olhar para Santiago, ele diz: o Mavi mandou que nós preparássemos mais uma carga e tem que sair o mais rápido possível. Santiago, ao escutar aquilo, ele avisa: bem, eu já estava em contato com algumas pessoas e amanhã mesmo eu consigo preparar uma bela carga de animais. Iberê o encara e fala: bom, isso é bom. Pelo menos assim o Mavi me deixa em paz por um tempo. Agora preste muita atenção. Dessa vez nada pode dar errado. Você entendeu? Santiago, sem pensar duas vezes, ele garante: eu já te avisei que eu já tenho tudo sob controle. Confie em mim. Iberê termina de dar as últimas instruções e logo em seguida ele sai. Enquanto isso, Naum vai até a casa de Moema e ela, ao ver o seu antigo amor, ela diz: você de novo por aqui? Então, já decidiu se vai ajudar o meu sobrinho? Naum a encara e avisa: eu já disse que não quero me meter nas coisas do meu filho. Você me desculpe, Moema, mas eu não posso fazer nada contra o Mavi. Ele é o meu filho. A tia de Rudá se aproxima e alerta: independente do que ele seja teu, você não pode acobertar as coisas erradas que ele faz. Será que você não entende que você, ao fazer isso, só está prejudicando o teu próprio filho? Naum pensa um pouco e fala: eu sei que o Mavi tem os seus problemas, mas ele está tentando ser uma pessoa melhor. Ele realmente está tentando mudar. Rudá chega bem na hora e, ao escutar, ele avisa: eu acho que você não conhece o teu filho como você imagina. Você não sabe do que aquele ali é capaz. Naum olha para o rapaz e diz: eu já disse que o Mavi me prometeu que vai tentar andar na linha. Eu prometo que vou pedir para que ele ajude você. Rudá se aproxima ainda mais e fala: andar na linha? Pois eu acabei de ouvir uma conversa do Iberê com o Santiago, programando mais uma remessa de carga de animais. E adivinha a mando de quem? Do Mavi, claro. Moema, ao escutar aquilo, ela olha para o seu antigo amor e alerta: será que você não percebe que o teu filho é sim uma pessoa má, capaz de qualquer coisa para ter o que ele quer? Você tem que nos ajudar a desmascarar o teu filho e entregar ele para a polícia. Naum, ao escutar aquilo, ele se recusa a acreditar e diz: eu mesmo falei com o Mavi hoje e ele me prometeu que não faria mais esse tipo de coisa. Você deve ter entendido alguma coisa errada. Moema o encara e tenta convencer ele, dizendo: eu sei que você ama o teu filho. Eu também amo o Iberê. Mas não é por isso que nós temos que passar a mão na cabeça deles quando eles fazem alguma coisa de errado. Naum pensa um pouco e responde: eu sei disso, mas eu não posso acreditar que o meu filho seja capaz de fazer uma coisa dessa. Eu ouvi o caso daquela moça, a Michelle, e só em pensar que o Mavi foi o responsável por tudo aquilo, eu fico horrorizado. Rudá se aproxima ainda mais e afirma: você tem a chance de parar com tudo isso. E se você não fizer nada, me desculpe, mas você tem tanta culpa quanto ele. Moema também fala: o meu sobrinho tem razão, Naum. Você tem que tomar a tua decisão. Vai ficar do lado do teu filho e acobertar tudo de errado que ele faz, ou vai fazer a coisa certa e garantir que o que aconteceu com aquela moça, a Michelle, não aconteça com mais ninguém.
Naum pensa bem antes de responder e garante: eu vou ajudar vocês. Eu dei uma chance para o Mavi, mas parece que não adiantou. Eu não vou permitir que o meu filho continue prejudicando os outros. Moema, contente ao ver a atitude de seu antigo amor, ela diz: você está fazendo a escolha certa. Às vezes a maior atitude de amor que um pai pode ter por um filho é o castigo. Naum a encara e diz: mas, para dizer a verdade, eu nem sei o que eu posso fazer. Eu não tenho nenhuma prova. Vai ser a minha palavra contra a dele. Moema, ao escutar aquilo, ela afirma: mas o teu testemunho deve ter algum valor. Afinal de contas, você é o pai dele. Ruda, no entanto, interrompe a tia e avisa: na verdade, o seu Naum tem razão. Não podemos acusar sem uma prova concreta. Mas eu acho que tem uma ideia. Um plano para acabar com esse esquema de uma vez por todas. Naum, ao se aproximar, pergunta: e o que você está pensando em fazer? Como vamos poder provar tudo isso? Ruda olha para o pai de Mavi e fala: você só precisa entrar na casa do Mavi e pegar os documentos que provam tudo isso. Afinal de contas, você é a única pessoa que pode entrar lá sem levantar suspeitas. Naum pensa bem antes de responder e diz: eu não sei se esse plano vai funcionar, mas eu vou tentar. E após falar isso, ele sai. Já Moema, ao olhar para o sobrinho, ela pergunta: será que ele vai conseguir? Eu tenho medo que ele acabe escolhendo ficar do lado do filho. Ruda, ao olhar para a tia, ele afirma: espero que ele não faça isso, até porque ele é a única pessoa capaz de desmascarar o Mavi. E algumas horas depois, Naum, ao chegar na casa do filho, ele encontra com Lucita e pergunta: o Mavi, o Amécia estão em casa? Lucita responde: não, os dois saíram e eles devem voltar daqui a pouco, mas o senhor pode ficar à vontade. Naum agradece e diz que ficará esperando pelo filho. Lucita, ao escutar aquilo, ela sai e diz que tem que cuidar de algumas coisas e deixa o pai de Mavi sozinho na sala. Naum aproveita e vai até o quarto do filho para ver se encontrava algo. Naum, após procurar muito, ele encontra um armário onde dentro tinha algumas fotos e documentos. O pai de Mavi, sem perder tempo, ele olha e ao ver do que se trata, ele arregala os olhos e fala consigo mesmo: eu não acredito nisso. Cada dia eu descubro algo pior do Mavi. Eu não posso deixar que ele escape dessa. Eu tenho que impedir que ele continue com essa loucura. Naum se apressa e com os documentos na mão, ele vai em direção da saída. Mas naquele momento, Mavi e Messia chegam e ao ver Naum, Mavi pergunta: o que o senhor está fazendo aqui? Naum pensa um pouco e responde: bem, eu vim porque eu precisava falar com você, mas já que você está ocupado com a Messia, eu volto uma outra hora. Mavi acha aquilo muito estranho e fala: já que o senhor está aqui, me diga o que você queria tanto falar comigo. Não me mandou nenhuma mensagem. Eu estou achando isso tudo muito estranho. Naum, nervoso, fica calado e Messia, ao ver o ex-marido segurando o envelope, ela pergunta: e esse envelope, Naum? O que tem aí dentro para você segurar com tanta força? Você está um pouco nervoso. Não é que por acaso você está escondendo alguma coisa? Naum pensa bem antes de responder e fala: não. É claro que não, que eu estaria escondendo. Mavi se aproxima e pede: pois então, nos mostre o que tem dentro desse envelope. Se não é nada de importante, eu acho que não tem problema se você me mostrar. Naum, ainda mais nervoso, avisa: isso aqui é alguns exames meus, é algo pessoal, e prefiro não mostrar a ninguém. Messia, ao escutar aquilo, ela entra e deixa Mavi e Naum sozinhos. Mavi, ainda desconfiado, diz: eu não estou acreditando em você, pai. Eu acho melhor você me dizer a verdade. O que é que tem dentro desse envelope? Naum, sem alternativa, ele confessa: tudo bem, filho, eu admito.
Eu realmente entrei no teu quarto e peguei alguns documentos. Mas eu só fiz isso pro teu bem. Mavi, com sangue nos olhos, grita: pro meu bem? E como isso seria pro meu bem? Você acha mesmo que se eu for pra cadeia, eu vou estar melhor do que eu estou agora? Naum, ao escutar aquilo, ele explica: não é isso. Você tem que entender que não se pode fazer o que você está fazendo. O dinheiro não é tudo, Mavi. E naquele momento, Messia aparece segurando uma arma e fala: eu te avisei, Mavi. Eu avisei que o Naum iria se tornar um problema. E eu acho que é melhor nós nos livrarmos dele agora. Mavi, ao escutar aquilo, ele se assusta e grita: abaixa essa arma, Messia. Não faça nenhuma besteira. Anda, abaixa isso antes que a Lucita te escute e veja você com essa arma. Messia olha para o filho e garante: você não se preocupe, eu já mandei a Lucita para casa. Ela saiu por trás. E essa casa é muito bem isolada. Ninguém vai escutar nada do que está acontecendo aqui. Naum, com medo, implora: para com isso, Messia. Abaixa isso. Não faça nenhuma besteira. Messia o encara e avisa: besteira é o que você queria fazer. Você ia entregar o teu filho para a polícia. Mas a culpa é do Mavi, que falou mais do que devia para você. E por isso eu não posso deixar que você saia daqui, Naum. Senão, uma hora ou outra, vai acabar fazendo alguma besteira e arruinando com a vida do Mavi. Naum, ao escutar aquilo, fica apavorado. E Mavi, ao se aproximar de uma gaveta, ele pega uma arma e atira na Messia. Naum, ao ver aquilo, ele olha para o filho e grita: o que você fez, Mavi? Você atirou na tua própria mãe. O rapaz, ainda em choque, fala: eu te salvei. Ela ia atirar em você. Eu cuidei de você, diferente do que você queria fazer comigo. E após ele falar aquilo, Mavi aponta sua arma para o pai e Naum, ao ouvir, pergunta: o que você está fazendo? Vai atirar em mim também? É isso? Mavi se controla e grita: largue esses documentos e saia daqui agora. Naum, sem alternativa, ele deixa os documentos ali e sai da cobertura do filho. Algumas horas depois, Naum vai até a casa de Moema e explica tudo o que tinha acontecido. Ruda, ao escutar aquilo, fala: você está dizendo que o Mavi atirou na própria mãe? Naum confirma e Moema pergunta: mas o que aconteceu com a Messia? Ela ainda está viva? Naum diz que não e Ruda, espantado com a maldade de Mavi, ele afirma: mas agora o Mavi não tem como escapar. Ele tirou a vida da própria mãe. Ele vai ser preso por isso. Naum olha para os dois e explica: não, o Mavi tem muito dinheiro e ele já deu um jeito de encobrir tudo. Ele até pagou um cara para levar toda a culpa. Ruda, inconformado, fala: eu não acredito que o Mavi vai se safar dessa. Naum se aproxima e jura: eu prometo que eu farei tudo o que estiver ao meu alcance para ajudar você, Ruda. Eu vou consertar a injustiça que o meu filho fez. Agora, se você quer saber o que irá acontecer nos próximos capítulos da novela Mania de Você, se inscreva aqui no canal e deixe o teu like para receber todos os dias os novos vídeos da novela Mania de Você. E também me contem nos comentários de qual cidade você está nos assistindo e o que vocês estão achando da novela Mania de Você.